Sejam todos bem-vindos, estamos felizes por receber a todos aqui na Casa Piramês para mais uma noite de estudo, de aprendizado. Agradecemos aos Solenes pela harmonização. E nós tivemos na primeira segunda-feira deste mês a palestra de Jesus. E na sequência, hoje, vamos ter de Deus. Então, eu não sei se vocês sentiram, mas eu, senti uma emoção muito grande. Só de falar Deus, a gente dá uma paradinha, Porque nós estamos falando de Deus Pai, Pai de todos, Criador, de todas as coisas. E nós vamos então buscar no nosso pensamento Jesus, para nós fazermos a nossa prece inicial. Vamos fechar nossos olhos. Jesus, nosso mestre amado, querido, Filho de Deus Pai, aqui nos enviou para que seja o modelo e guia, para que possamos aprender, para que possamos evoluir através dos seus ensinamentos. Deus, nosso Pai, de amor, demonstrando o quanto nos ama, nos enviou o seu Filho, para que Ele traga para nós a esperança, o ensinamento maior de amar o próximo como a si mesmo. E te agradecemos, Deus Pai, por tudo, pelo amparo, pela oportunidade da vida e por demonstrar o quanto ama a cada um de nós, a cada um da sua criação. E que possamos, nessa noite de hoje, estender as nossas mãos, abrir nossos corações para esse estudo que vai trazer para nós muita alegria no nosso coração. Porque vamos falar de Deus Pai, Criador de tudo, Criador do universo. Que possamos nessa noite de hoje estarmos ligados ao nosso Pai, que assim seja. Vamos convidar então a Cristina Maria a fazer o estudo com nós. Boa noite. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja no meio de todos nós. E que nós possamos então juntos estar conversando sobre esse tema tão lindo, que como o Antônio falou, emociona. Quando
o seu Mendes me convidou para fazer a palestra, eu falei, qual é o tema? Aí ele falou, Deus. Aí eu falei, nossa, eu já senti uma emoção enorme só de pensar no Deus. Porque tudo que diz respeito ao nosso Pai, ao nosso Criador, nos toca profundamente. Né? Nos toca profundamente. Nós estamos de tal forma ligados com esse Pai, envolvidos no amor e na misericórdia dele, que só de pensar nele, só de pensar no nome dele, nós já nos envolvemos em toda uma atmosfera diferente. Então, vamos começar devagarzinho a conversar sobre esse Pai maravilhoso. A Bíblia, no Antigo Testamento, no livro de Êxodo, capítulo 20, versículos 2 a 6, vem nos apresentar esse Deus. Então ela nos traz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então aqui nesse versículo, Deus está nos dizendo quem é Ele. Ele está nos dando a saber que Ele existe. Ele está nos dizendo quem Ele é. Quando Ele fala que Ele nos libertou do Egito, da casa da servidão, né? Porque aqui está falando da libertação dos hebreus ali, da escravidão do Egito, mas é uma alegoria, né? Ele vem nos dizer que Ele é o Deus que nos liberta das nossas escravidões, de tudo aquilo que nos prende ao homem velho, à criatura afastada dele, do caminho dele, distante do amor dele. Ele segue dizendo, não terás outros deuses diante de mim. Por que Deus está dizendo isso? Ele está fazendo uma ameaça? Não. Ele quer nos dizer que não há outro. É só Ele. Então, que nenhum Deus que a gente possa perseguir, como por exemplo os hebreus, que enquanto Moisés se retirava para o monte, derreteram ouro e fizeram um bezerro para adorar, nada que nós fizemos nesse sentido estará retratando Ele, porque Ele é um só. É só Ele que é o nosso Deus, o nosso Pai e o nosso Criador. Ele ainda diz, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima do céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te curvarás a elas, nem as servirás. Por que ele está dizendo isso? Porque ele está dizendo que ele está nos proibindo de fazer alguma coisa, de buscá-lo pelos caminhos que forem mais convenientes para nós, de acordo com a nossa evolução, com o nosso entendimento? Não. Ele está nos ensinando que nada que nós façamos consegue representá-lo. Vamos pensar nisso. Pensem no oceano. Ok? Vamos pensar no mar. Quanta coisa tem no mar? Peixes aos milhares ou milhões, polvo, raias, plantas, corais, baleias, tubarões, golfinhos. Se a gente começar a falar, nós vamos virar à noite e não vamos terminar de descrever tudo que há no mar. E se nós fôssemos uma gota d'água destacada daquele mar, querendo falar do mar? É impossível. Somos imperfeitos. Não conhecemos nem a nós mesmos. Como podemos querer retratar aquele que nos criou? Então é isso que ele está nos dizendo, que nada, que imagem nenhuma que nós façamos conseguiria retratá-lo. E ele diz, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso. Algumas Bíblias, por diversos tipos de interesse, traduzem como sou um Deus ciumento, mas o original da língua em que foi escrito é traduzido como zeloso. Essa tradução que a gente está utilizando é do Ferreira de Almeida,
que é a mesma que o Kardec utilizou para trabalhar os ensinos do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, o que é uma pessoa zelosa, um ser zeloso? Zeloso é aquele que cuida, né? É aquele que protege, é aquele que guarda, aquele que ama, é o Deus zeloso. Então, ele está nos dizendo que ele é assim para nós. Ele diz que visita a iniquidade dos pais nos filhos. E aí eu coloquei em vermelho a palavrinha na, para destacar e para chamar a atenção de vocês para essa parte. Porque vocês vão ler nas Bíblias, em vez de na, a palavra até, que está ali entre parênteses. Mas essa é uma alteração que foi feita e que não está no original que foi escrito. Por quê? Vou explicar para vocês. Aqui, quando ele fala, sou um Deus zeloso que visita a iniquidade dos pais e dos filhos, na terceira e na quarta geração, então ele está dizendo assim, ó, os erros que você cometeu vai ser respondido na terceira e na quarta geração sua. Ele está nos ensinando sobre a lei de causa e efeito. Mas agora eu faço uma pergunta para vocês. Por que ele não está falando da segunda geração? Por que ele não fala que vai visitar essa iniquidade na segunda geração? Quem seria a segunda geração? Seriam os nossos filhos. Porque nós não podemos ser os nossos filhos. Podemos ser os nossos netos ou os nossos bisnetos, a terceira e a quarta gerações. Então é a lei de causa e efeito que vai nos trazer de volta à vida, para consertar o que fizemos de errado, para continuar progredindo. Então ele está aqui nos revelando a existência da lei de causa e efeito, que ele já tinha trabalhado na história de Adão e Eva, mas nós não vamos comentar isso agora porque foge aqui do foco. Então ele vai dizer, visita a iniquidade dos pais e dos filhos na terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Esse odeio é traduzido de várias formas, aborrecem, né? Quer dizer, daqueles que transgridem a lei de Deus. Qual que é a lei de Deus? Ela foi apresentada para a gente através dos 10 mandamentos. Um deles é esse que eu estou lendo, né? Depois vem, não pronunciar o nome de Deus em vão, lembrar de santificar o dia de sábado, honrar o vosso pai e a vossa mãe, a fim de que tenhais vida longa na terra, que o Senhor vosso Deus vos dará. Não mateis, não cometeis adultério, não roubeis, não deis falso testemunho, não cobeceis o cônjuge do vosso próximo, as coisas, os bens do vosso próximo. E toda essa lei, que também foi desmembrada nas leis morais, nas leis divinas do livro dos Espíritos, foi resumida por aquele que é o nosso guia, o nosso orientador, nosso Senhor Jesus Cristo, em um único mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Então é quando nós transgredimos essa lei que nós estamos contrariando. Então essa palavra odeia não fala de um ódio, mas fala de uma transgressão, né? Fala de nós quando ferimos essa lei de amor, que é a lei de Deus, a única lei. E aí ele diz, e faço misericórdia a milhares dos que me amam e aos que guardam os meus mandamentos. Então, ele está mostrando misericórdia. Quando ele fala da transgressão, ele fala terceira e quarta geração. Quando ele fala da misericórdia, ele fala milhares. É assim que é o nosso Pai, é assim que é o nosso Deus. A justiça dele nunca vem sem a misericórdia. Ai de nós se ela vez. Então ele nos auxilia a evoluir, a corrigir as coisas que precisamos trabalhar em nós mesmos, mas sempre acompanhado do seu amor. Gente, se alguém quiser falar alguma coisa, fazer alguma pergunta, trazer colaboração, fiquem à vontade, tá bom? Vamos lá. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec coloca como a primeira pergunta do livro, a pergunta mais importante
ele coloca lá, que é Deus? Ele não está perguntando quem é Deus. Porque quando eu citei, como que a gota d'água pode falar do oceano? Então ele pergunta que é. E os Espíritos respondem, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Eu gosto, quando eu trago essa pergunta, de lembrar uma historinha de um mercador do deserto que tinha um trabalhador que era analfabeto, não sabia ler nem escrever. Mas todos os dias, nos horários determinados pela religião dele, ele batia os joelhos no chão e orava a Deus e falava tanta coisa da beleza de Deus, da criação de Deus, que aquele patrão dele ficava encabulado. E era naquela época que o comércio ainda era estabelecido com os camelos carregando as coisas pelo deserto, né? Então, um dia, esse patrão, encabulado com aquilo, falou para ele, olha, você não sabe ler, você não sabe escrever, você não tem nenhum conhecimento, como que você fala tanta coisa maravilhosa sobre Deus? E ele respondeu, é por causa das coisas que ele criou, por causa das coisas que ele fez. E o patrão pergunta, mas como é que você sabe que ele criou e que ele fez? E ele falou com o patrão dele assim, à noite nós armamos a tenda para o senhor dormir. E durante a noite alguns animais rondam ao redor da sua tenda. No dia seguinte, como é que o senhor sabe qual que foi o animal que andou ao redor da sua tenda? E ele responde, pelas pegadas que ele deixou na areia. E aí o servo fala para ele, é assim que eu sei que tudo foi criado por Deus, porque traz a assinatura dele, a assinatura do amor, da misericórdia, do zelo, do cuidado que ele tem para conosco. Então, tem uma música espírita que chama Deus em Toda Parte, que é um constitucionamento decorado a gente no final, e que ela é uma oração. Ela fala, eu vejo Deus em toda parte, abençoando a terra e o céu e o mar, a natureza e o corpo, proclama o seu amor e a grandeza, proclama sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer, o sol risonho, envolvendo luz a terra enternecida, e os passarinhos cantam hinos de louvores, e em doce enlevo, minha alma vibra comovida. No entardecer, o sol poente tinge de cores o céu no horizonte, e preces vão subindo, falando ao coração. Quanta beleza! Eu vejo Deus na imensidão. Eu vejo Deus a reger nuvens no céu. E nas nuvens ao léu, 1000 imagens desenhando. Eu vejo Deus no olhar da mãe que amamenta e na haste que sustenta uma flor desabrochando. Então é isso. Essa assinatura de Deus em todas as coisas que nos revela a existência dele, inclusive em nós. Né? Na questão número 4 do Livro dos Espíritos, o Kardec pergunta assim para os Espíritos, como se pode encontrar a prova da existência de Deus? Deus existe mesmo? Nunca vi ele? Como é que eu tenho certeza? O que é que prova isso? E aí os Espíritos respondem num axioma, numa fórmula que aplicais às vossas ciências. Não há efeito sem causa. Né? Então, por exemplo, a luz está acesa. Se a luz está acesa, alguma coisa causou esse brilho, que nós sabemos que é eletricidade. Né? Se a gente escutar um barulho, alguma coisa fez esse barulho em algum lugar. Então, tudo tem uma causa. Então, é isso que eles estão dizendo. Procurai a causa de tudo que não é obra do homem e a vossa razão responderá. Para crer-se em Deus, basta-se nos olhar sobre as obras da criação. O universo existe, logo tem uma causa. Duvidar da existência de Deus é negar que todo efeito tem uma causa e é pensar que o nada pode fazer alguma coisa. Aí tem aqueles que vão falar assim, mas e o Big
está nos dizendo Big Bang? Alguma coisa encontrou com outra coisa e deu aquela explosão e gerou tudo? Mas quem criou aquela coisa que encontrou com outra coisa? Então a gente vai estar sempre esbarrando em Deus. O homem não consegue explicar nada sem Deus. Na questão número 10, o Kardec vai perguntar assim: pode o homem compreender a natureza íntima de Deus? Lembra que eu dei o exemplo do mar? Porque seria bem assim a gente destacar uma gota d'água ali do mar e querer que aquela gota d'água nos respondesse sobre todo o oceano, né? E os Espíritos respondem exatamente isso. Eles falam: não, falta-lhe para isso o sentido. Então, os nossos 5 sentidos são insuficientes. A gente não enxerga nem o plano espiritual. Como é que nós queremos conhecer, saber Deus? E aí, o Kardec prossegue perguntando: será dado um dia ao homem compreender o mistério da divindade? O que ele quer saber aqui? Um dia, nós vamos saber direitinho quem que é Deus, vamos vê-lo, vamos estar com Ele, assim, né? E a espiritualidade responde: quando não mais tiver o espírito obscurecido pela matéria, quando pela sua perfeição se houver aproximado de Deus, ele o verá e compreenderá. Então, só quando nós nos transformarmos naquele homem, no dizer de Paulo, elevado à estatura de Jesus Cristo. Falta muito, gente. Então vamos trabalhar, né? Vamos começar hoje para diminuir esse espaço, esse tempo, o mais rápido que nós pudermos. Vamos fazer hoje, não vamos deixar para amanhã, né? Vamos trabalhar a transformação desse ser interior. Questão 654. Tem Deus preferência pelos que o adoram dessa ou daquela maneira? Deus gosta mais dos católicos, dos espíritas, dos evangélicos, dos hindus, dos ateus, das Seixonoe, budistas, islamitas? O que Deus gosta mais? É isso que o Kardec está perguntando. E os espíritos nos trazem uma aula. Deus prefere os que o adoram do fundo do coração, com sinceridade, fazendo bem e evitando o mal, aos que julgam honrado com cerimônias que os não tornam melhores para com seus semelhantes. Então, a preferência de Deus é para aqueles que amam a Ele com sinceridade no coração e que procuram ser melhores para o seu próximo. Porque Deus está no seu próximo. Então eu não posso dizer que eu amo a Deus se eu não faço bem para o meu irmão, se eu não oro para aquele que está do lado. Todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Ele atrai a si todos que lhe obedecem às leis, qualquer que seja a forma sobre que se exprimam. Então, cada ateu, ele está falando que não acredita em Deus, mas ele é um bom ser humano, ele faz o bem, ele cuida do seu próximo, é filho de Deus. É hipócrita aquele cuja piedade se cifra nos atos exteriores. Mau exemplo dá todo aquele cuja adoração é afetado e contradiz o seu procedimento. Então, se eu quero demonstrar que eu reverencio a Deus, que eu santifico o nome de Deus só através de atos exteriores e aquilo dentro de mim não acontece de verdade, eu não procuro ser melhor, eu sou hipócrita. E se eu quero mostrar para as pessoas que eu faço isso, para que as pessoas vejam, é uma adoração afetada. Não, Deus nos conhece. A gente pode enganar os outros e às vezes até podemos enganar a nós mesmos. Mas a Deus não, Ele conhece o nosso coração. Como diz o Salmo, né? Antes da gente formular um pensamento, Deus já o conhece. Declaro-vos que somente nos lábios e não na alma tem religião
Aquele que professa adorar o Cristo, mas que é orgulhoso, invejoso e cioso, duro e implacável para com o outro e ambicioso dos bens deste mundo. Deus que tudo vê dirá: o que conhece a verdade é sempre mesmo mais culpado do mal que faz, do que o selvagem ignorante que vive no deserto. E como tal será tratado no dia da justiça. Se o cego ao passar vos derrubar, perdoá-lo-eis. Se for um homem que enxerga perfeitamente bem, queixá-lo-eis e com razão. Então o que ele está falando aqui, né? Que não adianta a gente falar uma coisa se aquela coisa não acontece de verdade dentro de nós. E que as nossas palavras precisam vir acompanhadas dos nossos atos. Não pergunteis, pois, se alguma forma de adoração há que mais convenha. Porque equivaleria perguntar se mais agrada a Deus ser adorado num idioma do que no outro. Ainda uma vez vos digo, até ele não chegam os cânticos, senão quando passam pela porta do coração. Quer que Deus te escute? Fala com ele de verdade. Não precisa de frase decorada, não precisa de longas e longas orações. Você pode falar com ele: oi Deus. Ele vai te ouvir. Se foi sincero, se passou pela porta do coração. Na questão 663, o Kardec pergunta: podem as preces que por nós mesmos fizermos mudar a natureza das nossas provas e desviar-lhes o curso? O que ele está querendo perguntar aqui? Olha, se eu pedir para Deus para não deixar eu passar essa prova, para que a coisa seja diferente, Deus vai me escutar, Ele vai me atender? É isso que o Kardec está perguntando. E a espiritualidade responde: as vossas provas estão nas mãos de Deus. E algumas há que têm que ser suportadas até ao fim. Mas Deus sempre leva em conta a resignação. O que ele quer dizer? Quem nos conhece melhor, nós ou Deus? Deus, né, gente? Então, às vezes a gente acha que dá conta de alguma coisa. Ou às vezes a gente acha que já aprendeu alguma coisa. Ou às vezes a gente acha que alguma coisa é o melhor para nós. A gente acha. Mas Deus sabe. O que Deus vai fazer? O que nós desejamos? Ou o que é melhor para nós? Como um pai zeloso, o que é melhor para nós? Por isso que nem sempre aquilo que a gente pede é atendido do modo como nós pedimos. Mas é sempre atendido da melhor maneira para nós. O que nós precisamos é, como ensina a prece da serenidade, entender a resposta de Deus na nossa vida. No livro dos Espíritos, quando fala das penas e recompensas futuras, o Kardec pergunta para a espiritualidade: quanto tempo dura o sofrimento do culpado? Quanto tempo eu vou ter que suportar uma determinada dor, uma determinada situação? E aí nós não estamos falando daquilo que pela nossa liberdade a gente pode mudar. Nós estamos falando das coisas que nós não podemos mudar. E aí a espiritualidade vai dizer: o tempo necessário é que se melhore. Depende de nós. Corrigirmos aquela dificuldade, não faz mais sentido aquela dor permanecer no nosso caminho. Deus é misericórdia. E aí a espiritualidade prossegue: a prece traz para junto de vós os bons espíritos, e dando-vos estes a força de suportá-las corajosamente, menos rude elas vos parecem. Temos dito que a prece nunca é inútil, quando bem feita, porque fortalece aquele que ora, o que já constitui grande resultado. Ajuda-te a ti mesmo e o céu te ajudará, bem o sabes. Demais, não é possível que Deus mude a ordem da natureza ao sabor de cada um, porquanto que do vosso ponto de vista mesquinho e da vossa vida efêmera vos parece um grande mal,
é quase sempre um grande bem na ordem geral do universo. O que eles disseram aqui? Por que eles falam um ponto de vista mesquinho? Porque geralmente a gente sempre pensa com o interesse pessoal, com o egoísmo, colocando as nossas questões em primeiro lugar. E efêmero, porque o que é uma vida aqui na Terra, ainda que ela fosse de 100 anos, diante de uma eternidade que nós temos pela frente? É como a vida de uma borboleta que está viva hoje, amanhã nunca mais. E aí eles prosseguem nos respondendo. Além disso, de quantos males não se constitui o homem o próprio autor? Pela sua imprevidência ou pelas suas faltas. Ele é punido naquilo que pecou. Todavia, as súplicas justas são atendidas mais vezes do que supões. Julgais de ordinário que Deus não vos ouviu, porque Ele não fez a vosso favor um milagre, enquanto vos assiste por meios tão naturais que vos parece obra do acaso ou força das coisas. Muitas vezes também, e a mais das vezes mesmo, Ele vos sugere a ideia que vos fará sair da dificuldade pelo vosso próprio esforço. Então hoje nós não vemos os paralíticos andarem na nossa frente, os cegos voltarem a ver imediatamente, os leprosos serem limpos imediatamente. E a gente acha que os milagres não existem. Mas Deus age de uma forma tão natural na nossa vida e com um amor tão grande que Ele não precisa mostrar para a gente que é Ele que está agindo. Ele nos ama, então Ele faz o bem para nós livremente, por amor a nós. Então Ele nos indica uma ideia, Ele coloca no nosso caminho uma pessoa, Ele abre uma porta e a gente acha que foi do acaso. E é Deus. É Deus falando conosco. Em Mateus 7, capítulo 7, versículos 7 a 11, tem a passagem do Evangelho que Jesus fala: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abrir-se-vos-á a porta. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e o que bate abre-se-á. O que Jesus está falando? Pede, busca e encontra. Ele está nos dando a certeza. Tudo que pedimos para Deus, vamos conseguir. Mas a gente vai falar assim: mas eu já pedi tanta coisa e não consegui, como é que é isso? Né? Então, vamos meditar nesse Deus provedor, nesse Deus que nos dá tudo que a gente pede, que nos dá tudo que a gente precisa. Qual que é a origem dessa palavra provedor? Ela vem do latim, né? Providere, olhar adiante, antecipar, perceber, prover, formada pelos pedaços nefrai, antes e mais verdere, ver. É o Deus que vem antes. Antes da gente precisar, Deus já sabe. Antes da gente pedir, Deus já ouviu. Ele já sabe. E aí, quando Jesus nos coloca pedir, buscar e bater, o Emmanuel vem nos dizer que esse pedir é um desejo ardente. É desejar as oportunidades e elas vão aparecer. A gente pede quando a gente sente no coração uma vontade forte, grande de conseguir aquilo. É a fé. Então vamos pedir com o coração. E aí o Emmanuel fala: muitos rogam o auxílio do céu, trancando o coração ao auxílio em favor dos outros. Como que Deus vai te atender? Como que Deus vai nos atender? Se nós estamos pedindo a ajuda dele, negando a ajuda àquele que está do nosso lado. A oração não para sempre. No entanto, se o interessado em proteção e socorro não lhe prestigia a influência, ajudando-lhe a ação a benefício dos seus próprios efeitos, de certo que não funciona. O que o Emmanuel falou aqui, gente?
oração é sempre atendida, sempre dá certo. Mas se eu não estiver realizando o que é necessário em favor disso, como que eu posso esperar algum efeito, algum resultado daquela minha oração? Buscai, empenhai-vos em encontrar o que anseia e tê-lo eis à vista. Então a gente pede quando a gente deseja ardentemente. E a gente busca quando a gente faz respostas. Quando a gente luta, quando a gente corre, quando a gente vai atrás, quando a gente não desiste nunca. Está difícil o emprego? Levanta e vai outra vez, levanta e vai outra vez. Está difícil a faculdade, o relacionamento familiar? Tenta outra vez, não desista. Bater, trabalhar, agir e servir para encontrar a realização que demandamos. Então, Emmanuel está dizendo que Deus louco responde e atende todas as nossas preces. Eu acho que está ok, né? Tá, obrigada. Pede riqueza. Se não se previne das tentações da ociosidade e do egoísmo, obtém a fortuna de mistura com amargas provações. O que fere não é riqueza, sim o mau uso dela. Então, o que o Emmanuel está falando aqui? A gente vai pedir coisas materiais, riquezas, dinheiro. Mas muitas vezes a gente não sabe até onde a nossa capacidade de ter aquilo vai. O que nós faríamos se tivéssemos? E ainda fala que muitas vezes nós geramos conflitos e sofrimentos muito maiores se tivéssemos aquelas coisas. Pede beleza física, mas se não vigia a vaidade, recebe o equilíbrio orgânico associado com dolorosas inquietudes. A beleza não perturba, e sim a nossa forma condenável de mobilizar os favores da vida. Tudo é puro. Nós é que, infelizmente, enlamamos as coisas com as nossas escolhas, com o nosso sentir, com o nosso proceder. Pede autoridade. Se não se imuniza contra a tirania e a violência, guardará o poder entre nuvens de maldição e sofrimento. Não é o poder que humilha, mas sim a nossa conduta menos digna na sua aplicação. Então, se esse poder, se essa autoridade que nós tanto desejamos chegar até nós, como que nós vamos utilizar? Nós vamos saber aplicar, ou será que a gente vai adquirir aí muita maldição e violência no nosso caminho, por causa do mau uso desse talento que a vida nos confiasse? Pede inteligência. Se não destrói em si mesmo o orgulho, recebe a intelectualidade revestida de grandes ilusões, arrojando seu remorso tardio. E aí, nós lembramos aqui a história do homem inteligente lá no Evangelho do Espiritismo, né? Que os espíritos maravilhosos, para nos bem instruir, contam que um lavrador não tinha nada. Não tinha terra, não tinha ferramenta, não tinha dinheiro, não tinha condição nenhuma. E o fazendeiro, condoído da situação dele, cedeu para ele um pedaço de terra e deu para ele uma enxada, para ele poder lavrar aquela terra e sobreviver. E aquele lavrador pegou aquela enxada e atacou o fazendeiro, tentando matar o fazendeiro. É uma alegoria do homem que usa a inteligência para destruir a ideia de Deus. E que, infelizmente, acontece com muitos homens que adquirem um grande conhecimento na vida. Acham que são muitos, que sabem muito, que são muito importantes, e esquecem a importância de Deus em suas vidas. Não é a inteligência que projeta o abismo, e sim a diretriz reprovável no abuso do raciocínio. Depende de nossa solicitação a resposta do bem ou do mal. Então Deus sempre vai nos atender, sempre vai nos ouvir. Sirvamos a Deus onde estivermos, procurando com serviço incessante do bem
descobrir a divina vontade. Vamos meditar um pouquinho nessa passagem. Nessa hora, gente, eu lembro muito Paulo de Tarso, quando ainda era Saulo e perseguia os cristãos, e vai até Damasco, né, para perseguir o Ananias, né, para prender e matar o Ananias. E aí, quando ele chega às portas de Damasco, ele tem aquele encontro com Cristo maravilhoso, ao meio-dia, e vê Jesus brilhando mais do que o sol de meio-dia, a ponto do seu corpo físico não suportar a visão do Cristo e ele tornar-se cego, que também é uma alegoria, porque tudo que ele julgava saber, ele estava equivocado. Então ele precisava de uma nova visão, ele precisava tirar as escamas daqueles olhos que não viam bem para ver melhor. E aí, depois de 3 dias, né, ele recebe o socorro do Ananias e volta a ver. Mas no momento do encontro com Cristo, quando ele pergunta quem ele era e ele diz, eu sou Jesus, aquele a quem você persegue, Paulo, em arrependimento profundo, chora, e a única coisa que ele fala naquela hora, Senhor, o que queres que eu faça? E não é assim que nós procedemos. Nós estamos sempre querendo que Deus faça a nossa vontade. Esquecemos de perguntar para Ele qual é a vontade dEle na nossa vida. Porque Ele sabe melhor do que nós. Ele é perfeito. Antes da gente existir, Ele já nos conhecia. Não tem um ato, um pensamento, um sentimento nosso que seja escondido de Deus. Como diz o Salmo 139, se eu subir ao céu, se eu descer aos confins, lá o Senhor estará. Então, se Ele nos conhece tão bem, se Ele é perfeito, se Ele é inteligência suprema, se Ele é misericórdia, bondade, amor, se Ele é todo poderoso, quem sabe melhor, nós ou Ele? Então a gente precisa aprender a perguntar para Deus qual é a vontade dEle na nossa vida. Mas há campeonatos ocultos, sem aplausos do mundo, mas atenciosamente seguido pelo plano espiritual. Se esperamos a libertação da impulsividade que nos arrasta à cólera e à incontinência, é forçoso nos afeiçoar aos regulamentos interiores. O que o Emmanuel está falando aqui? Que tem campeonatos, vitórias, que só nós conhecemos, realizadas dentro de nós mesmos. Ninguém sabe, mas o plano espiritual sabe, Deus sabe. E se a gente quer realmente progredir, evoluir, ser livre dessa escravidão do homem velho, dessas coisas que nos prendem na criatura ainda, colocando tantos compromissos para o de Deus, é necessário que nos afeiçoemos aos regulamentos interiores. Onde que está escrita a lei divina, gente? Na nossa consciência. É isso que eles estão falando. Não adquiriremos o equilíbrio e entendimento, abnegação e fé, unicamente desejando semelhantes aquisições. Então não adianta falar que eu quero ser equilibrado, que eu quero ter entendimento, que eu quero ser abnegado, que eu quero ter fé, só falando que eu quero. E sim se aplicarmos em nós as regras em cuja eficiência acreditamos, sofrendo os impulsos inferiores 5, 200, 800, 2.000, 10.000 ou 50.000 vezes. Emmanuel, ensino do Emmanuel. Então ele não está falando para você tentar de novo 5 vezes ou 200 vezes. Ele está falando para você tentar 50.000 vezes, como 70 vezes 7 do perdão. Uma alegoria de você tentar até conseguir. Não tem limite, não desista. Levanta e tenta outra vez.
Como é que o verdadeiro espírito é reconhecido? Pela sua transformação moral, pelo esforço diário que emprega em domar as próprias imperfeições. Então, o esforço é diário. A lei de conservação do Livro dos Espíritos, na questão 604, Kardec pergunta para a espiritualidade: tendo dado ao homem necessidade de viver, Deus lhe facultou em todos os tempos os meios de o conseguir? Então Deus nos deu a vida, nos colocou nesse mundo. Será que Ele vai dar para a gente os meios de sobreviver que nós precisamos? É isso que o Kardec está perguntando. E a espiritualidade responde: certo. E se Ele não os encontra, que não os compreende. Não fora possível que Deus criasse para o homem a necessidade de viver, sem lhe dar os meios de consegui-lo. Essa razão porque faz que a terra produza de modo a proporcionar o necessário aos que a habitam, visto que o necessário é útil, o supérfluo nunca é. Então o que ele está falando? Nunca faltará o necessário para ninguém. Se está faltando, tem alguma coisa de errado acontecendo ali. Por que falta o necessário? Porque tem desperdício e abuso na mesa de um. E aí tem ausência na mesa do outro. E aí nós poderíamos citar várias situações sociais. Então tem sempre uma causa que foge, não à providência de Deus, mas à liberdade de ação do próprio homem. Ok? Na questão 705, Kardec vai perguntar: por que nem sempre a terra produz bastante para fornecer ao homem o necessário? Eles não falaram que Deus provê tudo? Então por quê? Por que tem região que tem seca, que nada dá, que as pessoas morrem de fome, que não tem água, que não chove? A espiritualidade responde: é que ingrato o homem a despreza. Ela, no entanto, é excelente mãe. Muitas vezes também ele acusa a natureza do que só é resultado da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário, se com o necessário soubesse o homem contentar-se. Se o que ela produz não lhe basta a todas as necessidades, é que ele emprega no supérfluo o que poderia ser aplicado no necessário. É o nosso abuso, é o nosso desrespeito com a Mãe Terra. Então, quantas coisas a gente gerou na natureza e que trazem aí as catástrofes climáticas e tantos outros problemas que a própria ação do homem gera, né? Na questão 707, o Kardec vai perguntar: é frequente a certos indivíduos faltarem os meios de subsistência, ainda quando cerca a abundância? A quem deve atribuir isso? Então tem gente que está cercado de abundância, para todo lado tem comida, tem água, tem riquezas, mas para aquelas pessoas estão faltando o necessário. E a espiritualidade responde: ao egoísmo dos homens, que nem sempre fazem o que lhes cumpre. Depois, e a mais das vezes, devem-no a si mesmos. Buscar e acharei. Essas palavras não querem dizer que para achar o que deseja, basta que o homem olhe para a terra, mas que é preciso procurar, não com indolência, e sim com ardor e perseverança, sem desanimar ante os obstáculos, que muito a miúde são simples meios de que se utiliza a providência para lhe experimentar a constância, a paciência e a firmeza. Se Deus já te concedeu os favores da riqueza e você utilizou mal e gerou muitos prejuízos, o que Deus pode fazer para você agora? Fazer com que você compreenda o valor de não ter, para você compreender o valor do suor do rosto, de ter que correr atrás, de ter que lutar para ter, para ser grato à providência divina.
Porque se Deus te desse a riqueza, provavelmente você ia afundar outra vez. Porque Deus te conhece. Deus nos conhece. No livro dos Espíritos, tem um capítulo que trata da intervenção de Deus nas penas e recompensas. O que quer dizer isso? A interferência de Deus. A ação de Deus na nossa vida. Naquilo que é bom e naquilo que é ruim na nossa vida. O que para nós parece ruim, né? Então Kardec pergunta assim: com cada homem pessoalmente Deus se ocupa? Não é Ele muito grande e nós muito pequeninos para que cada indivíduo em particular tenha em seus olhos alguma importância? Para mim, gente, essa é a pergunta mais linda do livro dos Espíritos. Está querendo dizer o seguinte: nesse universo todo, que a gente não dá conta nem de saber onde vai, que a gente não sabe nem o que existe, Deus lembra de mim? Ele sabe quem que eu sou? Ele sabe o que eu sinto, o que acontece comigo? E eu gosto muito nessa hora de lembrar aquela passagem quando Jesus está buscando os discípulos. E aí o Bartolomeu, né? Chega até Jesus e Jesus fala com ele, que viu ele debaixo de uma determinada árvore. E com certeza naquele diálogo ali, porque o Evangelho fala que Bartolomeu então entendeu que ele era Cristo, então é porque certamente Jesus sabia de algo que só Bartolomeu sabia, e mais ninguém, e Jesus chamou ele pelo nome. O que isso quer dizer? Que se Jesus nos conhece pelo nome, se Ele sabe quem cada um de nós é, Deus não vai saber? Então a espiritualidade responde: Deus se ocupa com todos os seres que criou, por mais pequeninos que sejam. Nada para a sua bondade é destituído de valor. Deus sabe quem você é, onde você está, a dor que você carrega, os erros que você cometeu, os esforços que você fez. Deus não te condena, Deus te ama. E pelas leis dele, Deus te eduque. Então não carregue culpa, carregue arrependimento. Porque a culpa não constrói, não ajuda ninguém. O arrependimento sim, que faz com que aquela pessoa medite sobre si mesma, sobre as coisas que faz, sobre o modo como vive e deseje ser melhor, e deseje viver diferente. O Emmanuel nos diz assim: emudece, Senhor, os pedidos de minha ignorância, e não permitas, aliás, desculpa, eu falei Emmanuel irmão X, tá, gente? Emudece, Senhor, os pedidos de minha ignorância, e não permitas que eu te suplique situações que desconheço. Modifica a minha vontade, para que meus desejos concordem com os teus desígnios. Até hoje tenho sido cego. Não me negues a tua misericórdia. Faze que eu veja. Que prece! Vamos meditar nela. Emudece, Senhor, os pedidos da minha ignorância, e não permitas que eu te suplique situações que desconheço. Nós vamos pedir, mas Deus vai conceder conforme o que for melhor para nós. E aqui o irmão X nos ensina a pedir que Deus nos mostre isso, para que nós saibamos. Porque muitas vezes nós vamos pedir, gente, aquelas coisas que nós achamos que é melhor, mas que Deus sabe que não é. A nossa ignorância vai fazer com que a gente entenda algo de uma maneira, mas a perfeição de Deus sabe, nós achamos que sabemos. Modifica a minha vontade para que meus desejos concordem com os teus desígnios. Então eu quero uma coisa, mas isso é o melhor? Isso está de acordo com a lei de Deus? De onde que eu vim? O que eu já fiz?
Quem que eu já prejudiquei? Será que aquela pessoa que me rejeitou, que me humilhou, aquela pessoa que me desprezou, não foi um dia rejeitado, desprezado por mim? Por que que eu preciso perdoar 70 vezes 7? Porque eu já pequei muito mais e a misericórdia divina me perdoou. Porque eu já tirei oportunidades, porque eu já puxei tapete, porque eu já traí, porque eu já menti. Eu não sei de onde que eu vim, quem eu fui, mas Deus sabe. O Chico conta uma história que eu gosto muito de relatar, que nos faz ter a dimensão dos nossos atos. Ele conta que, mesmo com todo o entendimento do espiritismo que ele tinha, um dia ele viu uma criança numa situação tão dolorosa, uma mãe com tanto sofrimento, que ele não deu conta. A criança era cega, sem os braços, sem as pernas. E aquela criança maltratava a mãe de todas as formas que ela podia. E a boca dela abria para falar coisas horrorosas. E aí o Chico estarrecido, porque quanto mais a criança fazia aquilo, mais a mãe se desdobrava em amor e paciência e sacrifício em favor daquela criança. E o Chico ficou, digamos, sacudido com aquela situação. E aí à noite, quando ele estava só com o Emmanuel, ele perguntou para o Emmanuel sobre aquele caso. Falou: Emmanuel, como é que pode uma mãe tão bondosa como aquela carregar aquele fardo tão grande? E o Emmanuel sorriu e falou para ele: eles estão muito bem. Gente, presta atenção. O menino sem braço, sem perna e cego. A mãe sofreu de todas as maneiras com aquele menino. O Emmanuel fala que eles estão muito bem. Aí o Chico falou: que isso, Emmanuel? O Emmanuel falou para ele: por mais de 10 vidas, por mais de 10 vezes, esse menino nasceu, matou alguém e suicidou. Agora, ele pediu para vir cego, sem os braços, sem as pernas, para ele não ter meio nenhum de conseguir cometer o suicídio. E até agora, ele está conseguindo. Então, aquilo que a gente vê como um grande mal, aos olhos de Deus é um grande bem, porque Ele sabe de onde nós viemos, quem nós somos e o que é melhor para nós. Né? Então, às vezes, nós estamos vivendo num mundo tão materialista, imediatista, né? Tão estabelecido na base do que as pessoas têm, do que as pessoas aparentam ser, que a gente fica meio distante deles. Façamos uma reflexão. Quantas vezes durante o dia a gente pensa em conseguir algum dinheiro, conseguir alguma coisa material, fazer alguma conquista da vida material? E quantas vezes durante o dia a gente pensa em Deus? Quantas vezes durante o dia a gente eleva o pensamento a Ele, conversando com Ele, nos despindo interiormente, para que Deus nos veja como nós somos? Olha, Deus, eu sou assim, eu trago essa dificuldade, eu não queria ser, me ajuda a ser diferente. Deus nos ouve. Por mais que algo te pareça impossível de ser conseguido, não é. Deus provê. Deus não quer você sofrendo. Deus não quer você infeliz. Deus te quer vitorioso. Se existe um fato te entristecendo, te trazendo dor e sofrimento, tem um recado da vida aí. Tem um recado para ser dado pela vida. Procure entender esse recado, meditar nele e verificar o que pode ser feito para que as coisas sejam diferentes. Porque Deus te ama, né? Deus, Ele é esse Deus provedor, Ele é esse Deus maravilhoso que dá o Filho
7. E para mim, o modo mais maravilhoso que Jesus encontrou de nos apresentar esse Pai foi através da parábola do filho pródigo, que Jesus conta que um pai tinha 2 filhos e o filho mais novo resolveu pedir àquele pai a herança que era dele e sumir pelo mundo. E sumiu e gastou tudo o que ele tinha. Cometeu todos os tipos de desequilíbrio, até não ter mais nada. E aí, segundo o Evangelho de Lucas, ele estava trabalhando para um criador de porcos. E esses porcos comiam alfarrobas. E esse homem tinha que comer da comida dos porcos. E aí ele lembrou que os porcos da casa do seu pai eram mais bem tratados. E meditou nos erros que ele cometeu, nas escolhas que ele fez e decidiu voltar e pedir perdão para o pai. E o mais lindo dessa parábola é que conta que quando esse filho ainda estava longe, ele não tinha chegado na casa do pai ainda, o pai viu e mandou buscar a melhor roupa, e mandou buscar o anel da família para pôr no dedo dele, e mandou preparar a maior festa. E o irmão dele chegando, enciumado, porque ele tinha ficado ali, tinha trabalhado tudo com o pai nunca tinha feito aquilo para ele, fez para o outro irmão. E ele cobra daquele pai aquilo. E o pai fala com ele: filho, você sempre esteve comigo. O seu irmão estava morto e reviveu. Então, o Antigo Testamento nos ensina, Jesus repete, que há mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por um justo que lá permanece. O que quer dizer isso? Esse pai dessa parábola é Deus. E esse filho somos nós, que quando decidimos nos distanciar da lei de Deus, saímos pelo mundo fazendo as nossas escolhas. E quebramos a cabeça, nos arrependemos e lembramos do amor do Pai. E desejamos buscar esse Pai de volta. Mas a gente nem chegou perto dele e ele já viu. E ele já está preparando uma festa, buscando a melhor roupa, o seu anel de pai e filho para colocar na nossa mão. E ele está muito feliz preparando essa festa, porque alguém que estava morto reviveu. Tem uma forma mais linda de nós compreendermos esse Pai, entendermos esse amor que nos envolve. Então, com esse ensino de Jesus, nós encerramos nossa conversa nessa noite. Agradecemos a vocês a paciência com que nos ouviram e desejamos que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo permaneça no meio de todos. Muito obrigada. Bom, nós agradecemos a Cristina, por ter trago esse estudo para nós, o esclarecimento. E foi gostoso, da gente entender sobre a luz da doutrina espírita, esse Deus maravilhoso. Como a Cristina trouxe, através da doutrina, nós conseguimos o entendimento dessas dores, dessas dificuldades que chegam para nós. Então, através de Deus, da imortalidade da vida, da comunicabilidade com os espíritos, com a reencarnação e com a evolução, nós vamos conseguir entender isso tudo. Essa causa de sofrimento, de dores que nós passamos aqui. E também de alegria, de saber que não estamos sozinhos. Em momento nenhum da nossa vida estamos sozinhos. Temos quem do nosso lado? O Criador, o Pai. Então, isso traz para a gente muita alegria, gente. Nós vamos convidar os somente, como a Cristina solicitou, a música de finalização para nós, que é Deus em toda parte. Deus em toda parte. Quando somente se prepara, 2 recadinhos. Nós temos na segunda, quarta e domingo, nós estamos tendo a evangelização na parte de baixo, acontecendo aí na casa, para os jovens, para as crianças. Não deixe de trazer, é um momento
muito bom, né, para as crianças já começarem a entender sobre a luz da doutrina, né, esse processo do amor, do conhecimento de Deus, de Jesus, né, da ciência, da filosofia, da religião. É muito importante. E também temos na sexta-feira, né, sob o direcionamento da Cristina, o curso de tarefeiros aqui para casa, voluntários. Quem tiver o interesse, só comparecer na sexta-feira às 19h45, toda sexta-feira, ok? Então vamos ouvir, né, a música que o Senhor vai trazer para nós. Após o tempo da música, a música fica com uma prece final. Após a música vamos ter o passe. Quem tiver interesse em receber pode permanecer no ambiente e aguardar, ok, pessoal? Em toda parte abençoando a terra, o céu e o mar, e a natureza em flor proclama o esplendor da sua glória e a grandeza do seu amor. No amanhecer, o sol risonho envolve em luz a terra enternecida, e os passarinhos cantam seus hinos de louvores, e em doce enlevo minha alma vibra comovida. No entardecer, o sol poente tinge de cores o céu no horizonte, e preces vão subindo, falando ao coração. Quanta beleza eu vejo Deus na imensidão. A flor que nasce, a gota d'água e a voz da brisa, e a fonte a murmurar falam de Deus, amor, de Deus que é o autor da minha vida e da minha alma agradecida. Eu vejo Deus a mexer mundos no céu e nas nuvens sempre ao léu.